paz para a tua vida, amém? Amém. Louvado e agradecido seja o nome de Jesus. Louvo a Deus por mais uma vez estarmos aqui na sua casa. Eu já estava com saudades de estar podendo ministrar a palavra de Deus. E que essa noite o Senhor possa aquecer os nossos corações com o fogo da sua palavra. Amém? Amém. Essa noite tão fria, que nós possamos ser aquecidos pelo fogo da palavra de Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Amém. Eu quero começar nessa noite fazendo uma pergunta para você. O que é a coisa mais importante na sua vida cristã? Você já parou para pensar nisso? Esse mundo de distrações, esse mundo de responsabilidades, de pressões que nós estamos sendo o tempo todo atordoados. Eu quero falar de um tema que é fundamental na nossa caminhada cristã, que é a nossa prioridade, a prioridade de Deus em nossas vidas. Muitas vezes nós somos ocupados e inquietos com muitas coisas e simplesmente nós esquecemos o que de fato importa na nossa vida como filhos de Deus. Nós vamos ver nessa noite a importância de nós revermos nossas prioridades de vida e fazermos do Senhor a nossa real prioridade, amém? Quero te convidar a abrir sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 10, versículo 38 a 42, versículos 38 a 42. Lucas 10, 38 a 42. Só um minuto. Diz assim a palavra de Deus. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que esta me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Quero orar com você. Feche os teus olhos nesse momento, em nome de Jesus. Nós vamos, o tema dessa noite, dessa ministração, é a prioridade da vida cristã. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, estamos aqui, Senhor, mensageiro da noite. Senhor, pedir que o Senhor possa me abençoar essa noite, os corações dos meus irmãos, que possamos voltar não da mesma forma que entramos aqui nessa noite, que a tua palavra encontre terreno fértil aos corações nessa noite, fale conosco e que nos encha da tua presença. Afinal de contas, essa é a boa parte que nunca poderá nos ser tirada. Te peço assim no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, a narrativa que nós lemos nessa noite, em Lucas 10, de 38 a 42, ele se passa enquanto Jesus estava indo em direção a Jerusalém. Todos nós sabemos que nesse momento ele já havia revelado o plano de se entregar aos seus opositores, e aqueles que estavam, os seus opositores já estavam fazendo tudo para que ele pudesse ser julgado e condenado diante da cruz. Lucas ele nos informa que Jesus entra num povoado. No versículo 38 diz: caminhando Jesus e seus discípulos chegaram a um povoado. Ele não diz qual é o povoado, mas nós sabemos que esse é o povoado chamado Betânia. Nós somos informados também no texto que certa mulher chamada Marta hospedou Jesus e seus discípulos em sua casa.
quando você lê os evangelhos, você descobre que essa família é uma família amiga de Jesus. O relato diz também que Marta hospedou Jesus em sua casa. A casa em que Jesus e seus discípulos se hospedam era de Marta, querido. E o texto ele não revela se ela era casada, o texto apenas fala que ela era a dona da casa. É curioso também que essa família, essas duas irmãs, elas são chamadas de amigas de Jesus. Juntamente com Lázaro, vocês conhecem a história que Lázaro ele foi ressuscitado por Cristo. E essas irmãs elas nos passam a ideia de que entre as muitas idas e vindas de Jesus a Jerusalém para as festas, Jesus ele passava por lá, por Betânia, e se hospedava na casa desses irmãos. Também nós percebemos que todos os 3 relatos bíblicos que falam sobre essa família, onde essa família é mencionada, podemos ver as características distintas dessas duas irmãs. Marta sempre está servindo e preparando alguma coisa. Maria, por outro lado, tem outra particularidade. Nos 3 registros onde essa família é mencionada, Maria está aos pés de Jesus. Na verdade, as duas irmãs elas eram mulheres de Deus, discípulas de Jesus. E nós veremos que Jesus ele não censura Marta pelo que ela faz, mas como ela faz. Há pessoas que são mais dinâmicas, meus irmãos. Há pessoas que elas são mais ativas, como Marta. Mas há pessoas também que são mais contemplativas, como Maria. E é dentro desse cenário que eu gostaria de te convidar a olhar para as atitudes dessas duas irmãs e responder a seguinte pergunta. A pergunta que nós vamos responder nessa noite é a seguinte: como fazer de Deus a nossa prioridade de vida? E a primeira coisa que eu quero ver com os irmãos nessa noite, dentro desse texto que nós acabamos de ver, é que para fazermos de Deus a nossa prioridade, em primeiro lugar, é necessário que nós sejamos cheios da palavra de Deus. Olha comigo para o verso 39. Maria, a sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Vemos aqui que Maria, ela toma uma atitude de humildade diante do Senhor. Maria decidiu humildemente ali aproveitar a presença de Jesus naquela casa. Aproveitar, se aprofundar nas revelações de Deus por meio de Jesus. Para ela, meus irmãos, aquele momento de aprendizado, o termo que ela usa aqui, o termo que Lucas usa, sentou-se aos pés de Jesus, sentou-se aos pés do Senhor, indica um aluno obediente diante do mestre. Mais ou menos o que aconteceu com Paulo, quando se sentava aos pés de Gamaliel para aprender da lei. Maria tinha um coração humilde, um coração pronto para seguir os direcionamentos de Jesus. O contrário de um coração que é humilde, é um coração altivo, que não se coloca aos pés de Jesus. Esse mesmo, estando diante da presença dele, não se dispõe e não se deixa ser disciplinado, não se deixa ser moldado por ele. Nós temos o exemplo na Bíblia também de um coração humilde, que é João Batista. João Batista sempre reconheceu a superioridade de Jesus. No Evangelho de João ele declara: eu não sou o Cristo, mas fui enviado diante dele. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Quando Jesus veio para ser batizado, João somente resistiu dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. Em Marcos 1,7, João Batista também é aquele que afirma: depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno nem de me curvar e desamarrar as correias das suas sandálias. Portanto, nós precisamos ser humildes para que sejamos cheios da palavra de Deus. Mas essa não é a única predisposição que precisamos. Nós também precisamos ouvir Jesus. Maria entendeu qual era a sua prioridade naquele momento. E a sua prioridade era ouvir o que ele ensinava. Maria
queria aproveitar aquele momento, ela queria beber daquela fonte de conhecimento, ela queria ser cheia da palavra de Deus na sua vida. Ela decidiu ali naquele momento como discípula ouvir as doutrinas do Senhor, ouvir as suas instruções, as suas verdades. A verdade de Deus estava ali na frente dela, querido. A verdade encarnada. E ela não deixaria passar essa oportunidade. Ela ouviu. Ela ouviu a fim de colocar aquilo em prática. A fim de sair daquele lugar e colocar aquilo em prática. Portanto, todo aquele que é chamado de Deus, ouve a voz do seu Senhor. Salmos 85:8 diz: escutarei o que Deus, o Senhor, disser. Ele promete paz ao seu povo, aos seus fiéis. Não voltem eles à insensatez. João 10:27: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Hebreus 3:15 diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação. Portanto, Maria, ela está nos ensinando uma lição importante nessa noite. Que a prioridade de todos aqueles que professam Jesus é estar aos pés dele e ser cheios da sua palavra. Meus irmãos queridos, nós somos bombardeados e consumidos nos nossos dias com muitas informações. A internet, ela tem agilizado esse processo, né, de informações, bombardeios. No nosso dia a dia, nós temos muitas informações e nunca foi tão fácil sabermos sobre tantos assuntos que estão acontecendo ao redor do mundo. Os mais jovens, eles nunca entenderão a emoção de comprar o jornal um dia pela manhã, o jornal extra, ou então o lance, né, para ficar por dentro dos esportes. Meia hora já é prévio. O povo, não conheço. Também não era da minha época. Eu gostava mais do extra, né, de vocês. Também comprei pouco, tá, gente? Não sou esse raiz todo também. Mas, hoje em dia, nós temos sido rodeados pela internet. A internet chegou, passou o tempo do jornal, e com isso também as informações, elas têm tomado conta praticamente de toda a nossa semana, ou não? E muitos de nós paramos para ouvir a voz de Deus somente no domingo, quando nós estamos no culto. A verdade, meus irmãos, é que nenhum de nós conseguimos viver dessa forma, ouvir a palavra de Deus somente aos domingos e sermos cheios da presença de Deus. Porque a voz de Deus, ela precisa ser ouvida diariamente. Quando nós nos enchemos mais das distrações, do Instagram, do Facebook, Netflix, quando nós nos enchemos mais dessas coisas do que da palavra de Deus, nós não fazemos de Deus a nossa prioridade. Então nós nos tornamos pessoas ansiosas, fragilizadas, tanto emocional quanto espiritualmente, porque nós não conhecemos intimamente Deus. Nós até sabemos que Ele é poderoso, nós até sabemos que esse Deus, Ele abre uma vermelha, mas quando surge o primeiro imprevisto no nosso caminho, nós duvidamos dele, duvidamos das suas promessas, duvidamos dos seus feitos, duvidamos do seu poder, porque o nosso coração não está firmado nele. O nosso coração não está prioritariamente nele. E é por isso, meus irmãos, meus queridos, nessa noite, que a nossa prioridade deve ser nos enchermos da palavra de Deus. Nós precisamos preencher nossa mente, o nosso coração da palavra dele. Nós precisamos ouvir a voz de Deus como a maior prioridade das nossas vidas, meus irmãos. E nós só podemos fazer isso nos colocando, assim como Maria, aos pés de Jesus, ouvindo a sua palavra,
Porque toda vez que nós abrimos a palavra de Deus, que nós abrimos a nossa vida, Deus se revela a nós, queridos. Então nós entendemos todas as instruções de Deus para nós. Nós entendemos o que Ele tem para nós, até mesmo as decisões que nós podemos e devemos tomar na nossa caminhada. Você quer saber qual é o melhor emprego para você? Você quer saber qual é o melhor relacionamento para você? Onde morar? Meus irmãos, a palavra de Deus nos condiciona a tudo isso, nos direciona a todas as decisões que devemos tomar, queridos. Portanto, leia a sua Bíblia. Leia a sua Bíblia de forma devocional todos os dias, queridos. Faça disso um hábito na sua vida. Amém. Não deixe para chegar somente no domingo e ouvir o que o pastor tem para falar durante 1 hora, durante meia hora. Faça isso um hábito na sua vida. Ore, jejue, cante louvores, mas não deixe de ler a palavra dele. E, meus irmãos, existem bons aplicativos, bons devocionais para que nós possamos seguir, para que nós possamos aprender, para que nós possamos buscar a presença de Deus. Existem livros com fins devocionais. Faça de Deus e a sua palavra a prioridade da sua vida. Faça da palavra de Deus a sua prioridade. Mas há uma segunda forma de fazer de Deus a sua prioridade. Versículo 40 e 41. Diz: a segunda forma de nós fazermos de Deus a nossa prioridade é a seguinte: nós não podemos deixar que as tarefas da vida diária tirem o nosso foco. Nós não podemos nos preocupar tanto com os nossos afazeres. Marta, a irmã de Maria, ela estava assumindo uma posição de chefe da casa. Provavelmente ela era a irmã mais velha de Maria e Lázaro. E ela não queria que nada estivesse fora do lugar durante a estadia de Jesus. No versículo 40, Lucas diz: Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Marta, porém, o fato de servir os seus discípulos fez com que os... Imagina chegar na sua casa pessoas sem dar aquela avisada básica no WhatsApp. O que você faria? Ontem nós chegamos em 3 na casa da minha sogra, ela fez uma cara meio estranha. Não fiz, não. Imagina 13 candangos chegando na casa. Imagina você tá se preocupando, ó, o que eu vou dar pro Lázaro e para Maria comer e para mim comer, quando daqui a pouco você escuta na tua porta da tua casa. 13 pessoas, meus irmãos, 13 pessoas. Não vai dizer que é uma posição fácil, porque naquele tempo lá não tinha o gado, não tinha o fast food, não tinha o Mercado Unidos. E a sogra ama o Mercado Unidos. Para comprar um pão, alguma coisa. Quem de nós não ficaria preocupado, meus irmãos? Quem de nós não ficaria ansioso em servir da melhor forma, até de maneira hospitaleira, aquela visita de Jesus e seus discípulos? Alguns de nós aqui faria até careta se visse Jesus com 3 cantando na sua porta. Não quero acusar ninguém. Mas a preocupação com os afazeres de Marta, meus irmãos, era tão grande que ela chegou a questionar Jesus. Questionar o próprio Rei Jesus sobre o fato da sua irmã não estar ajudando no serviço da casa. Ela disse, lá no versículo 41, lá no versículo 40, no parte B: então chegou perto de Jesus e perguntou: Senhor, não se importa que minha irmã me deixe sozinha com todo este trabalho? Na verdade, Marta estava esperando que a sua irmã se tocasse. Tudo bem, Jesus chegou, seus discípulos chegaram, ela começou a ouvir a palavra de Jesus, mas depois da introdução,
Marta esperava que Maria se tocasse e fosse direto para a cozinha para ajudar ela. Ela esperava que a sua irmã fosse dar uma mãozinha naquele sentido. Então aquela preocupação de Marta, ela se transforma num questionamento impróprio. Como se Jesus estivesse encorajando Maria a não ajudar sua irmã. Ela queria que Jesus desse uma bronca em Maria e mandasse ela ir correndo para a cozinha. Mas o que acontece aqui no texto é o contrário. Ao contrário do que Marta esperava, Jesus, com compaixão, reprova o seu questionamento. Porque ali naquele momento o serviço era absolutamente dispensável, queridos. No versículo 41, Jesus responde Marta dizendo: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Não foi Jesus quem multiplicou pães e peixes para os seus discípulos, uma multidão de gente que o acompanhava, para que eles pudessem ouvir os seus ensinamentos? Naquele momento ali o serviço de Marta se tornou nulo, porque o mais importante naquele momento era a presença do Senhor. Glória a Deus. Isso não quer dizer, meus irmãos, que servir não é importante. Gente, trabalhar é necessário e dignifica o homem. Porém, diante dos ensinamentos, diante da presença de Jesus, tudo vira segundo plano. É isso aí, glória a Deus. Diante de Cristo, É isso aí. nada faz sentido, querido. Glória a Deus. Jesus reprovou o serviço de Marta, não por causa da sua importância, mas por conta da sua prioridade. Marta deu mais importância ao serviço do que a Jesus, queridos. Entendemos então, por meio da atitude de Marta, que as tarefas do nosso dia a dia, queridos, que o nosso dia a dia, que tudo aquilo que nós fazemos, não devem ser prioridade na nossa vida cristã. Queridos, muitos são os erros daqueles que estão o tempo inteiro preocupados com o trabalho. Muitos são os erros daqueles que estão preocupados demais com o serviço, com as distrações. Porque nós somos ensinados pelo próprio Cristo, lá em Mateus 6, de 28 a 34, que são os pagãos quem vive ansiosos com o que comer e com o que vestir. E a ordem que Deus nos dá é clara, queridos. Busquem em primeiro lugar o quê? O reino de Deus. E a sua justiça e as demais coisas nos serão Aleluia. acrescentadas. Glória a Deus. Isso significa, meus irmãos, que tudo na nossa... que a maior busca que nós devemos ter aqui nessa vida são pelas coisas eternas, queridos. Aleluia, glória a Deus. Ninguém está falando aqui que você não deve dar duro nos seus afazeres. Ninguém está falando que você não deve dar duro no seu trabalho, que você não deve dar duro no seu dia a dia, no seu cotidiano, nos seus afazeres. Você deve fazer o melhor, para a glória de Deus. E isso é bíblico, meus irmãos. Mas se os teus afazeres estão tirando o prazer de buscar o reino de Deus em primeiro lugar, meus irmãos, então você deve parar agora mesmo e repensar todo o seu ativismo. Não é normal quando colocamos as atividades da Igreja de Deus em segundo plano. Não é normal, meus irmãos, sabendo que nós poderíamos organizar melhor as nossas agências. Quando eu fazia faculdade, eu me lembro que eu dava sempre um jeitinho de tirar as terças-feiras à noite para eu poder jogar futebol. Eu mexia na grade para poder jogar futebol. Existe uma forma de nós podermos dar um jeito de estarmos mais diante dos afazeres da igreja. Eu me lembro que havia sábados que eu dava um jeito de poder fugir do trabalho para jogar bola. Hoje em dia nem tanto, porque hoje em dia já é mais organizado o esquema, mas antigamente, hoje em dia eu tenho folga, tá, gente? Não é nada errado. Mas antigamente eu trocava a folga com o meu irmão, com o meu pai. O que eu estou dizendo não é que existem pessoas aqui que fazem isso, mas é que nós podemos dar um jeito. Muitos de nós podemos e não fazemos, porque nós estamos preocupados demais, porque nós estamos ansiosos demais.
não são muitas as atividades da nossa igreja, meus irmãos. Se você ver as outras, você verá que as atividades da nossa igreja não é muitas. E é triste ver os pastores que tanto se entregam para o crescimento do povo e perceber um certo desleixo da nossa parte. Um certo desleixo com relação ao que é feito aqui. Muitas das vezes isso revela que as nossas prioridades estão em outros lugares, em outras coisas, em outros afazeres, em outras preocupações, e não em Deus. Afinal de contas, tudo que é feito aqui tem o objetivo de nos fortalecer na caminhada. Tudo que é feito aqui tem o objetivo de nos forjar espiritualmente. Aqui você congrega, aqui você ora junto com outros irmãos e uns pelos outros. Aqui você ouve a palavra de Deus. E é por isso que Davi dizia: é melhor um dia nos teus atos do que 1000 em outro lugar. Porque a prioridade de Davi era estar na presença de Deus. A prioridade de Davi era buscar a presença do Altíssimo em detrimento de tantos outros lugares, em detrimento de tantas outras preocupações. Portanto, meus queridos irmãos, amados nessa noite, descansemos no Senhor. O Senhor está cuidando da tua vida, né? E não se preocupe com os afazeres. Não se preocupe com aquilo que tem tirado a paz do teu coração. Não ande como Marta, preocupada, queridos, agitada, ansiosa com seus trabalhos, seus afazeres. Saiba que Deus está no controle. Aleluia! Glória a Deus! Ele está dizendo para você confiar nele. Ele está dizendo para você que todo o trabalho é dele, e tudo que você precisa é confiar e descansar nele. Então somente busca o Senhor, e tudo mais Ele te acrescentará. No Salmo 23, Davi diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Meus irmãos, vale a pena estar na presença de Deus. Vale a pena estar na presença desse bom pastor. Vale a pena aprender mais dele. Vale a pena confiar na providência dele. Nada vai te faltar, querido. Nada irá te faltar. Querido de Deus, Ele é o teu pastor. Aleluia. Você pode dar um amém? Portanto, meus irmãos, se Deus é a prioridade da tua alma, entenda nessa noite, de uma vez por todas, que nenhuma atividade é mais importante que as atividades da casa de Deus. Amém? Nenhuma atividade é mais importante do que estar na casa de Deus. Nenhum serviço é tão importante quanto conhecer quem Deus é. Não faça das atividades, meus irmãos, corriqueiras, das nossas atividades do cotidiano, o seu foco principal. Mas há uma terceira forma de fazer de Deus a nossa prioridade. E a terceira forma de fazermos de Deus a nossa prioridade é escolhendo a boa parte. Glória a Deus. A primeira coisa é que essa boa parte é simples. Versículo 42 diz: todavia, apenas uma coisa é necessária. Jesus está respondendo Marta sobre as suas preocupações, agitações. E Jesus vai dizer que apenas uma coisa é necessária. A ideia é que não era necessário que aquele trabalho todo de Marta fosse feito, porque aquilo não era a principal coisa para Jesus. Ele não estava interessado em comodidades da terra. Ele só buscava aquilo que era eterno. Aquele trabalho todo era pequeno demais diante da simplicidade da busca pela vida eterna. Hoje nós vemos muita gente, querido,
buscando fazer algo para ganhar uma estrelinha com Deus. Você já viu isso em algum lugar? Muitas pessoas presas a religiões que demandam grande esforço para que o homem seja justificado de alguma forma. Porém, nas aulas de soteriologia aqui na igreja, nós entendemos e nós aprendemos que para que nós possamos entender o Evangelho de Cristo, queridos, nós não precisamos fazer muitas coisas. Porque o Evangelho não é uma questão de obras, o Evangelho é uma questão de graça, e somente graça. Tudo o que devemos fazer é confiar na segurança eterna que Deus nos dá. Glória a Deus. Diante disso, queridos, em contraposição ao esforço de Marta, Jesus vai dizer que Maria escolheu a boa parte. Isso significa dizer que Maria fez a melhor escolha possível. A boa parte significa isso. A melhor escolha Maria fez. Maria escolheu os ensinamentos. Maria escolheu a presença. Escolheu aquilo que pode lhe conceder a vida eterna. Não que Marta não tivesse a vida eterna. Marta era discípula de Jesus também. Era alguém que cria. Mas ela ainda não entendia. Ainda que era a coisa mais importante. E por vezes nós podemos até achar que as melhores escolhas que nós fazemos aqui na terra, ela tem a ver com a nossa segurança ou a nossa paz. Pensamos que o melhor emprego é o que nos dá estabilidade. Pensamos que o melhor casamento é o que não tem briga, como se isso fosse possível. Quem não entendeu? Glória a Deus. Porém, as nossas melhores escolhas, meus irmãos, elas não estão atreladas àquilo que pode nos dar uma saciedade melhor. As nossas melhores escolhas são aquelas que nos aproximam da face de Deus. Quem pode dar um amém? Amém. Porque essas escolhas, elas nos levam a um benefício. E um benefício que não é somente temporal, mas é um benefício eterno, querido. É por isso que Maria, ela escolheu a melhor decisão de todos. Porque nem a morte pode tirar o benefício da sua escolha. Essa é a boa parte, que não poderá ser tirada. Amém. A maior prioridade de todas, queridos, é escolher todos os dias estarmos aos pés de Jesus. É escolher todos os dias aprender mais dele. Essa é a boa parte, que nunca será tirada de nós. Agora eu quero te convidar a imaginar comigo uma seguinte ilustração. Imagina que você está diante de um buffet repleto de variedade de pratos, desde comidas rápidas e saborosas, mas pouco nutritivas, até pratos saudáveis e balanceados, que fazem bem à saúde. Certamente todos nós aqui seremos tentados, e eu ainda mais, a escolher os pratos saborosos e menos nutritivos. Porque de fato eles são mais atraentes, de fato eles são mais saborosos e parecem satisfazer mais naquele momento. Agora pensa comigo que esse buffet é uma representação das nossas escolhas. As comidas rápidas e saborosas, elas representam as preocupações, as distrações, as mais urgentes, as escolhas que nos aproximam e nos nutrem espiritualmente. É escolher os pratos. Ele exige de nós pratos duradouros. Podemos estar aos pés de Jesus,
aprender eterno e que nos sustenta verdadeiramente. Portanto, meus irmãos, assim os falsos deuses que tentam se sobrepor ao senhorio de Cristo, acima dos prazeres da carne, acima dos vícios, acima das tribulações, acima das mazelas das nossas almas, escolhamos Jesus Cristo. Porque Ele é o nosso bem mais precioso. Ele é a nossa pérola de grande valor. Ele é a escolha perfeita de Deus, que veio ao mundo como homem, mas que foi arrancada diante de nós, moída por nossos pecados, vilipendiada, meus irmãos, até a última gota de sangue, a fim de que por meio dessa escolha perfeita de Deus, nós pudéssemos ser reconciliados com Deus, para que nós pudéssemos ter novamente o prazer ao Rei dos Reis, ao Senhor eterno e imortal, seja a honra, seja a glória e todo o poder pelos séculos dos séculos. Você pode dar um aplauso ao Senhor da sua salvação. Te adoramos, Jesus. Essa noite vamos terminar um pouco mais cedo. Eu quero te convidar a ficar de pé. Quero convidar o Ministério de Louvor. Quero ministrar com os irmãos uma canção que já foi entoada aqui. O nome dela é A Boa Parte. E ela fala sobre essa prioridade que nós devemos buscar na nossa vida. Nós fazermos de Deus a nossa prioridade, precisamos escolher primeiramente o que? Sentarmos aos pés de Jesus. Não deixar que os nossos afazeres nos tirem o foco dele. E que a partir dessa noite nós possamos fazer dessa prioridade a melhor escolha, a boa parte das nossas vidas. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus poderoso, aleluia. Ei. Ei. Ei, ei. Ei, ei. Aleluia. Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou. Que poderia te oferecer por tudo que tu és. Tudo que tenho eu derramo aos seus pés. Não importa o quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Eu
mais precioso. Precioso Jesus, eu amo o som da tua voz. Tuas palavras são mais desejáveis.
Graças a Deus pela palavra. Nossa igreja não é uma igreja pesada para ninguém. Ela não é pesada em todos os sentidos. Nem arrancando a lã das ovelhas, isso a gente não faz aqui. E tampouco com aquela lista de culto, que às vezes você passa por aí, tem uma lista de culto, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Culto de libertação, culto de Espírito Santo, culto da palavra, culto de sei o quê. Nós não somos pesados para ninguém. Nós temos uma oração aqui às terças-feiras. Nós temos um seminário quinta-feira. E nós temos a escola no domingo, que é o dia do Senhor. Que é a escola bíblica e o culto de celebração a Deus. Então a palavra é muito propícia para nossos dias atuais. Vamos, eu não vou nem falar assim, eu não gosto de falar isso. Vamos fazer um esforço, não falo isso não. Porque não existe esforço para aprender a palavra de Deus. Existe a gratidão, existe amor, existe o prazer. Maria tinha prazer de estar aos pés, de aquietar-se aos pés de Jesus. Alegria de estar na casa do Senhor. Inclusive nós notamos a ausência de muitos irmãos aqui no nosso seminário. Irmãos que frequentavam o seminário. Começamos aqui um seminário para quase 30 pessoas. Hoje a gente está dando aula aqui para 6, 7 pessoas. Eu não vou falar para você se esforçar, porque Jesus não fez nada por nós por esforço, Ele fez por amor. Jesus não levou a cruz porque Ele disse, eu vou me esforçar pela igreja, não, Ele fez por amor à igreja. Precisamos realmente voltar ao princípio de tudo. A gente precisa de colocar os dias de estudo da igreja como aqueles dias de qualquer outra coisa que a gente vai fazer com prioridade. Essa é a verdade para a nossa vida, irmãos. Porque a saúde, quem dá é Deus para a gente trabalhar. Amém, irmão? É Ele que dá saúde. É Ele que nos sustenta. É Ele que nos fortalece. Mas você falou bem, a ansiedade do dia a dia, do que vai ser amanhã, tira-nos o tempo precioso de adorar a Deus, de aprender a palavra de Deus. Tudo que vocês vivem, eu também vivi na caminhada, na jornada da minha vida com a minha esposa, na criação dos meus filhos, tudo que vocês vivem. Mas eu sempre priorizei em primeiro lugar a casa do Senhor. Amém. Sempre, em toda a jornada, em toda a caminhada da minha vida. E quando eu fiz um seminário em 93 ou 94, eu fiz, era segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sexta, a semana toda, de 30 minutos até as 20 horas. Saí do meu trabalho e ia direto às 11 e pouca da noite. Praticamente 4 anos fazendo seminário, praticamente meus filhos. Eu saía cedo para o trabalho e voltava à tarde. Saía cedo dormindo e voltava à tarde, eu estava dormindo. Mas eu ia priorizar a palavra de Deus. Porque eu sempre entendi que a palavra de Deus tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Tudo pode ser com menos esforço. Nós podemos ser abençoados muito melhor. Sem ansiedade, sem o esforço, sem aquela preocupação, quando a gente entrega tudo nas mãos do Senhor. Que essa palavra não seja apenas uma palavra, como foi também no domingo sobre gratidão, como foi também com o Antônio, quando ele ministrou, e todos aqui que ministram a palavra. Mas que nós possamos aprender, tirar proveito da palavra, tirar ensinamento da palavra. Porque os dias estão se aproximando e muitos serão pegos desapercebidos. Isso aqui é pregação, é trombeta, é sinal de Deus, é a palavra sendo pregada. Amanhã está todo mundo bem, o trabalho, Deus dá 6 dias para a pessoa trabalhar, para a pessoa correr atrás, para a pessoa trazer o pão para dentro de casa. Ele deu um dia para a gente adorá-lo, para exaltá-lo, para glorificá-lo, para honrá-lo. Um dia que Ele deu. E esse dia, muitas vezes, a gente usa para nós. O dia do Senhor não é teu, por isso que a Bíblia fala dia do Senhor, é dele. É dele.
O dia é do Senhor. Amém. Eu não estou falando para a geração profética, eu falo para todo mundo que está nos assistindo. O dia é do Senhor, o dia não é nosso, meu irmão. Aquilo que você pode lutar em uma semana, Deus pode te dar em 2 dias se tu priorizar Ele. Ou você não crê no poder de Deus? Ou você não crê que Deus abriu o mar? Que Deus sustentou aqueles homens no deserto, mandando pão, mandando água, mandando suprimento e provisão para a vida deles. Quando nós entregamos a nossa vida, a minha caminhada não foi fácil não, meu irmão. E não tem sido fácil no ministério pequeno, de luta, de sofrimento, de ganhos e perdas. Mas até aqui eu tenho me colocado de pé diante do Senhor. Porque eu sei em quem eu tenho crido. E até hoje Deus tem guardado, sustentado minha casa e a minha família. Nunca fiz nada por esforço, nunca fiz nada por obrigação. Sempre fiz no sentido de gratidão e de amor e entender aquilo que Ele fez e realizou por nós. A nossa igreja, ela não é fardo pesado para ninguém. A gente aqui não trabalha pelas obras, aqui é pela graça. Mas a graça também é demonstrada pelo amor, pela prioridade que nós precisamos ter em Deus, em nossa vida. Senão, daqui a pouco tu está cansado. O dia a dia, a ansiedade, os problemas, vai te levar ao cansaço físico. Daqui a pouco tu está tendo desgaste, não só espiritual, mas físico. E você nem vai poder ir mais para um lado e nem para o outro lado, porque a força acaba. A gente perde a força. Vamos colocar nossa vida na mão de Deus. Venha para o seminário às quintas-feiras, principalmente ministério de igreja. O ministério tem que estar no seminário, aprendendo a palavra. Nós estamos ministrando aqui, irmãos, de graça. Era R$20, a gente acabou com R$20, não tem mais R$20. A gente ministra de graça aqui. A palavra de Deus, o ensinamento da palavra vem com amor, eu venho com prazer, eu venho motivado, eu venho com alegria. Porque eu entendo que só a palavra vai nos despertar para entender e aprendermos a respeito da volta de Jesus. Muitos vinham, não sei qual motivo, pararam de vir. Outros vinham porque alguém vinha e agora deixou de vir, outros também não vêm mais. Você tem que vir por amor a Deus. Não venha para a igreja por ninguém. Não venha para a igreja por amor. Venha por Jesus. Desculpa estar falando assim, mas eu preciso de usar o púlpito para falar certas coisas, porque é o meu momento aqui no altar. Tudo que vocês viverem, eu já vivi e vivo. Mas eu sempre coloquei Deus como prioridade da minha vida. E até aqui, o Senhor tem nos ajudado. Amém, querido? Livro de Provérbios, vou fechar aqui, capítulo 3, versículo 9 e 10 diz assim: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Aí o versículo 10 diz: e se encherão os teus celeiros abundantemente. Diga comigo assim: abundantemente. Abundantemente. E vai acontecer o que mais aí? E transbordarão de moço os teus lagares. Então, honrar ao Senhor com a tua fazenda, com as premissas, também é priorizar a Deus, né? Em tudo aquilo que você ganha, em tudo aquilo que Deus lhe dá. Não é verdade, irmão? É da mesma maneira, Deus dá 6 dias para você correr atrás do trabalho, um dia para adorá-lo, um dia Ele separou para Ele, para que nós reuníssemos na igreja e pudéssemos adorar e exaltar o nome dele. Amém? Deus te deu 90% para você cuidar da sua vida financeira, mas uma parte de 10% é para a casa do Senhor. E quando você faz isso, a Bíblia diz aqui, quando você está honrando ao Senhor, e quando você honra ao Senhor com a tua primícia, vai encher os seus celeiros. Nada faltará na tua casa, nada faltará na tua família, porque a palavra é a promessa de Deus. Nosso Deus não é homem para que minta. Ele cumpre a tua palavra, Ele cumpre a tua promessa. Seja fiel, tenha fé, irmãos. Tenha fé, porque Ele te deu 90%
para você fazer de tudo. Comprar teu carro, lutar, trazer o pão, mas 10% Ele fez para que você pudesse sustentar a casa do Senhor. Traga teu envelope, traga tua oferta, traga teu dízimo. Estaremos orando no nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Quem quer ir embora, fica de pé. Aqui, meu filho. Você que gosta de colocar envelope aqui. Aqui, ó. Aqui. Torna com envelope não. Isso. Solta, rapaz. Solta. Vai ser abençoado. Solta. Está retendo. Aquele que retém, Deus não. Vai, não. Vamos colocar de pé, querido? Graças a Deus, irmão. Um domingo muito bom, né, irmãos? Amém? Um dia abençoado, uma fresquinha abençoada. Né? Poxa, Deus deu condições de a gente estar na casa do Senhor, família reunida, porque aqui é a família de Cristo, né, irmão? Todo mundo quer estar reunido com a família. Amém, queridos? Obrigado, Deus, por tudo que aconteceu aqui nesse lugar. Nós te agradecemos, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Amém? Mas eu prometi uma coisa, eu estava orando, eu parei, porque o Sandro vai agradecer a Deus as ofertas. Lembra que eu falei hoje lá? Falei o Sandro que vai agradecer a Deus. Ele até falou, eu vou orar as ofertas. Não, oferta não precisa ser orada, é agradecimento. Rapaz, irmão. Senhor, meu Deus, venha agradecer para toda a oferta lançada aqui no nosso vida. Todos os dízimos, que não venha faltar nada na mesa de ninguém. Para que a gente não puder ofertar. E aqueles também que não puder ofertar, que o Senhor venha dar uma nada a todos, Pai. E venha abençoar. Em teu nome, Senhor Jesus. Amém. Senhor, leva-nos guardado por ti. Livra do homem maligno, do homem sanguinário, do malfeitor, do acidente, do roubo, do assalto e das balas perdidas. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo do Senhor esteja na tua vida, não só hoje, mas para todo sempre. E a igreja do Senhor, que vai colocar Deus como prioridade na tua vida, diga glória a Deus, diga